Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Felipe Luiz criticando Pedro diretamente na coletiva pós-jogo do Flamengo, né, que venceu o São Paulo por 2-0, né, que mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. Antes do jogo já foi um tópico, né? Pedro não era o titular e nem no banco de reservas estava, né? Não ser titular não tem sido a maior surpresa dos últimos tempos. Não está no banco de reservas, nem ser uma opção que o Felipe Luiz utiliza, isso será novo, e obviamente quando isso acontece tem questionamentos. E o que o Felipe Luiz responde sobre o Pedro não jogar, ele subiu o tom e falou: o que aconteceu foi que o comportamento e atitude do Pedro durante a semana foi lamentável e beirou o ridículo para mim. Ele tem seus problemas com a diretoria. Não é de agora que ele vem treinando mal, mas essa semana ele rompeu com o princípio da comissão. O que ele fez foi uma falta de respeito e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo de fora da lista. Esse tipo de comportamento pode contagiar. Espero que ele peça desculpas aos companheiros e volte a ser o Pedro. É uma falta de respeito com ele mesmo e com sua ambição. Deveria pensar na seleção brasileira e não pode negociar um minuto de treino. Faltou com respeito com os torcedores e que estão esperando o melhor do Pedro, né? Tentei protegê-lo muito tempo, mas tem uma hora que ele tem que querer. E ele tem que querer mais do que eu. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante a semana. Ele não está pronto para performar. Podem colocar a culpa em mim, no Arrascaeta, mas a culpa é dele. Ele não é um problema e deveria ser a solução. Ele tem que querer e na hora que quiser pedir de desculpas para os companheiros, vai estar no campo e de titular. Você vê nos treinos o deboche, a maneira de correr. Os números são inferiores, muito, muito abaixo dos outros. Ele não se coloca na lista de exposição de competir por uma vaga no time, né? É assim, o Felipe Luiz foi bem, assim, incisivo, né, em relação a essa declaração. E assim, eu acredito que o Pedro, né, ele conseguiu uma posição de bastante destaque por várias grandes performances que ele já teve aqui no futebol brasileiro, tudo isso, mas assim, o próprio Gabigol é uma demonstração de que às vezes a fama é passageira e ele teve uma lesão muito grave, né, no ano passado, né, infelizmente ele perdeu basicamente um ano de futebol e assim, ele volta tudo isso, mas nada vem de mão beijada no esporte, né? E eu acho que assim, o Pedro é um cara que ele pode ser até mesmo um jogador que atua na seleção como 9 pela falta de opções que a gente está tendo, né? Talvez agora, né, se o João Pedro concretizar a ascensão que ele vem mostrando lá no Chelsea, né, ele possa ser esse 9, mas por exemplo, o Vitor Roque, o Endrick, que eram as jovens promessas que a gente esperava que fossem se consolidar, não o fizeram, né? O Richarlison está em baixa, então assim, a vaga de 9 hoje é um mistério para a seleção brasileira. E ele jogando bem, ele teria um grande, assim, podemos dizer, né, estofo para chegar e falar: eu posso ocupar essa posição. E assim, ele é um jogador que está se dando bem aqui no Brasil, mas vamos lembrar, ele não se deu bem na Europa, a gente lembra da Fiorentina, ele foi contratado para a equipe italiana para ser o titular, não conseguiu, o que deu espaço para um sérvio chamado Dusan Vlahovic, que na época foi uma surpresa fantástica para o futebol italiano, mas a verdade é que assim, o Pedro ele voltou para o Brasil, conseguiu se estabelecer aqui, o que não tem nada de errado, muitos atletas não se dão bem lá, mas se dão bem aqui, e assim, ele teve seus grandes momentos no Flamengo e tudo isso, mas não pode viver só disso, né? Eu acho que assim, o Felipe Luiz tem uma filosofia de que você tem que conquistar a sua posição todos os dias, em todos os momentos, no treino. Não adianta viver do que você já conseguiu fazer antes, né? O que importa sempre é o agora, né? E ele não está errado. E eu acho que assim, nenhum jogador, ainda mais um cara jovem como ele, que tem talento, assim, deveria ter esse tipo de comportamento. O cara é pago para treinar, o cara é pago para fazer isso, né? Ele não é pago só para estar dentro de campo, jogando lá os 90 minutos. Isso aí é uma parte do trabalho. A gente vê lá, a gente tem o Mundial postando as imagens, né? Todo dia tá lá o Chelsea, o PSG treinando com muita intensidade, né? Eles fazendo lá, possivelmente, vendo vídeos dos adversários, estudando, trabalhando para ver como eles vão incomodar mais o adversário. Tudo isso faz parte do trabalho. Você recebe para isso também. Essa parte que às vezes é até um pouco glamourizada, nem sempre, né? Mas assim, o treino e tudo isso faz parte da rotina do atleta e é parte do pagamento dele. E o Pedro, quando ele faz isso de má vontade, né? Eu acho assim, isso é um desrespeito com a equipe, porque assim,
Flamengo paga o salário dele para ele se esforçar em cada minuto que ele está ali dentro, né? Seja para tratar bem os funcionários dentro do CT, seja para ele treinar como se não houvesse... tudo isso é o clube, assim, quando ele paga aquele salário, é para o jogador dar o melhor de si pela instituição. Ele é um funcionário, ele tem que fazer o melhor de si. E, pelo visto, esse tipo de comportamento, talvez de alguém que ou quer sair do clube, né, ou se acha maior do que os outros jogadores e por isso deve ganhar a posição de graça, né, porque, eu sou melhor que eles, tem que me dar a posição, e o Felipe Luiz já deixou claro que não vai fazer isso. E assim, né, ou ele quer realmente ir lá para um Palmeiras ou para um outro clube que esteja disposto a pagar ele. E assim, a verdade é que assim, sempre vai ter um clube disposto a pagar o salário do Pedro, independente desse comportamento, né? Eu olho para o Atlético Mineiro, o Dudu sai daquele jeito do Cruzeiro, um rival próximo, né? Todos aqueles problemas, briga com o técnico, né? Ele não concordando com o técnico falava, assim, esse tipo de cara, nesse ponto da carreira, longe do auge que você quer no seu clube, né? Eu acho que não. O Atlético foi lá e contratou mesmo assim, né? Eu não duvido do Atlético se virar uma oportunidade de mercado, acho que é difícil no Pedro, porque ele ainda tem uma taxa de transferência e o Flamengo não vai cobrar pouco. Eu tenho ciência disso, né? Eu acho que o Palmeiras pode se tornar um destino mais provável, embora o Palmeiras já tenha investido no Paulinho, que tudo bem, fica fora o ano todo, mas tem o Vitor Roque, né? Já tem investimento muito pesado para 9, mais um que dá errado seria um problema para a Leila. Então, assim, vamos ver o que acontece, mas assim, a postura do Felipe Luiz é correta, porque isso é pior do que a arrogância, isso é displicência. A arrogância, ela é perigosa, tudo isso, né? Mas quando o cara vai lá e entrega, né? Tipo assim, ele no final se até fala, ok, o cara é marrento, mas é bom, né? Tipo, eu falava isso do Fernando Alonso, né? Piloto de Fórmula 1, que o cara se achava o máximo lá, né? Porque tinha ganhado do Schumacher lá em 2006, né? 2005, né? Ele não ganhou do Schumacher porque ele não estava em condições de igualdade de carros, né? E assim, quando ele ganhou lá o GP da Malásia com um carro horroroso, né? É verdade, o cara é bom mesmo, né? O cara entrega, né? Tipo, ele pode ser marrento, ele pode ser arrogante, mas assim, ele entrega. E eu acredito que não deve faltar profissionalismo do cara para tentar trabalhar ali com a equipe, arranjar soluções. E você vê que toda corrida, não importa o que está acontecendo, ele dá tudo de si. Ele faz tudo por cada posição, entende? Isso é uma coisa que assim, a gente tem que valorizar. E o cara tá com 44 anos, está dando tudo de si. Pedro é jovem, tem potencial, tem chances grandes na carreira de poder fazer algo na seleção. E esse é o comportamento que ele tem. Porque no final ele é um atacante que se destaca no Brasileirão, mas ele não é a última bolacha do pacote, né? Ele não tá no Real Madrid, ele não tá num clube Big Six na Inglaterra, no PSG, no Bayern, no Milan, no Napoli. Ele tá em um clube do futebol brasileiro. Talvez o mais forte da atualidade, mas assim, ele não pode assim, ter essa postura como se fosse ali o melhor do mundo, porque a gente sabe que ele não é. Esse é o tipo de jogador que tem qualidade, vai ter que trabalhar o dia todo para quem sabe melhorar e o passo adiante que ainda não conseguiu na carreira, porque se ele não se formou na Europa, alguma coisa ele ainda tem que melhorar no jogo dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.